Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais uma segunda-feira, que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouquinho mais dele, dos propósitos dele para a nossa vida. Estou muito feliz de poder estar aqui como um canal para que o Senhor venha falar nos nossos corações. Achei que não ia entrar, achei que ele fosse travar hoje de novo. Boa noite, Thaís, graça e paz. Dan, boa noite, querido, graça e paz. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Samuel, sobre Eli, sobre onde Deus está, onde nós estamos. Muitas vezes nós achamos que Deus não está perto de nós, que Deus não nos ouve, que Deus não atende às nossas orações. Boa noite, Jean. Boa noite, Fran. Graça e paz. Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, compartilhe essa live. Marque seus amigos, seu vizinho, seu familiar. Uma palavra assim tremenda que falou muito ao meu coração. Hoje pela manhã o Espírito Santo ministrou meu coração. Eu estava preparando a mensagem. Boa noite, mãe, graça e paz. Eu estava preparando a mensagem e eu estava lá no quarto com o Gu, né? E a hora que eu terminei de preparar, eu saí correndo para o meu Tameion para falar com Deus. Ele falou: onde você vai? Eu falei: eu preciso orar, quero orar mais, eu quero chorar nos pés do Senhor. Foi algo maravilhoso, eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Oi, tia, boa noite, graça e paz. Queridos, seja um agente do Senhor nesta noite. Boa noite, Sheila, graça e paz. Seja um agente do Senhor, compartilhe essa live. Marque aquela pessoa que você sabe que precisa de algo da parte de Deus. Boa noite, Lúcia, que saudade! Que saudade de ver você por aqui, viu? Eu sei, você estava estudando, né? Não tem como. Boa noite, Andressa, graça e paz, meu amor, que saudade. Boa noite, César, graça e paz. Jadson, Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe essa live, marque aquela pessoa que você ama. Marque até aquela pessoa que você não gosta muito. Seja um agente na vida dela. Oi, Marita, meu amor. Boa noite, graça e paz. Deus te abençoe a vida de vocês. Quantas vezes nós achamos que Deus está longe de nós, que Ele não nos ouve? Boa noite, Patrícia, graça e paz, meu amor. Tudo bem? Nós achamos que Deus... Nós ouvimos muito falar, né, que o céu está de bronze, que Deus não ouve as nossas orações. E hoje nós vamos entender um pouquinho que Deus sempre está no mesmo lugar. Nós é que fugimos da presença dele. Nós é que saímos da presença do Pai. Mas ele sempre está ali, no mesmo lugar, para nos ouvir, para nos abraçar, para nos abençoar. Amém? Eu gostaria de ler com você 1 Samuel 3:10. 1 Samuel 3:10. Esse final de semana nós saímos um pouquinho, nós viajamos e eu não consegui ir pro culto no domingo. Gente, eu senti tanta falta, deu o horário do culto. Eu falei: meu Deus, o coração até apertou, sabe? De vontade de estar lá no culto, ouvindo a palavra de Deus. E a minha oração nesta noite é para que, ao término dessa ministração, você sinta desejo de correr para o seu quarto, de se encontrar com o Pai. Assim como da primeira vez, quando você conheceu Jesus, quando você teve um encontro com Deus, que você sentia desejo de orar, de buscar, de jejuar, de clamar. Que nessa noite essa chama possa ser acesa dentro do seu coração. Boa noite, César. Boa noite, Disseu. Boa noite, Lê. Graça e paz, Emanuele. Boa noite, querida. Graça e paz. Mia, boa noite. Graça e paz. Eliane, graça e paz. Deus abençoe a vida de vocês.
Que o Senhor possa plantar no seu coração o desejo da presença dEle, o desejo de estar perto dEle, assim como no primeiro amor, como no primeiro encontro. Amém? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel, ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Antes de Jesus, nós não tínhamos o Espírito Santo. Então, Deus não falava diretamente conosco, né? Hoje nós vemos no tempo da graça. Jesus foi para o Pai, mas Ele deixou o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso intercessor. Então, hoje Deus fala diretamente conosco, Deus ouve as nossas orações, Deus fala aos nossos corações. Antigamente não, antigamente Deus se revelava somente aos profetas, somente aos sacerdotes. Então, quando nós estávamos com alguma dúvida, com algum problema e queríamos uma resposta da parte de Deus, nós tínhamos que, naquela época, né, as pessoas tinham que procurar o sacerdote, contar o problema para ele, pedir para ele interceder a Deus e esperar para saber se Deus queria falar com eles. Então, sempre procurava o sacerdote. E Eli era um homem, era um sacerdote, ele era muito usado por Deus. Só que chegou uma época, um determinado momento, que Deus não falava mais com ele. Deus não se revelava mais a ele. Não adiantava queimar sacrifício, não adiantava mais orar, buscar, porque Deus não falava mais com ele. E nós vamos entender ali por que Deus não falava mais com ele. Porque ele optou em adorar, em servir mais aos seus filhos, dar mais atenção para os seus filhos do que propriamente para Deus, do que dar atenção para os planos de Deus. Então Deus parou de falar com ele. Mas Deus sempre esteve ali. E Samuel, vocês conhecem, Samuel foi filho da promessa, filho de Ana, Eucana, resposta de oração. Ana orou, intercedeu e Deus deu aquele filho a Ana. E Samuel cresceu nos caminhos do Senhor, temente ao Senhor, servindo ao Senhor, sempre buscando ao Senhor. E Samuel estava ali na casa de Eli quando Deus chamou, o próprio Deus chamou a Samuel. E chamou ele ali, Samuel, Samuel. E Samuel levantou rapidamente, foi até o quarto de Eli. E disse: pois não, Senhor, estou aqui. E ele disse: mas eu não te chamei, volta a dormir. E Samuel voltou a dormir. E novamente o Senhor o chamou: Samuel, Samuel. E mais uma vez ele se levantou e foi até Eli e disse: sim, Senhor, estou aqui. O Senhor me chamou? E ele disse: não, eu não te chamei. Volte a dormir, você está perturbado, ouvindo coisas. E ele voltou a se deitar. Pela terceira vez, Deus chamou a ele. Deus chamou a Samuel: Samuel, Samuel. E aí Eli, lá na sua... Porque Eli já estava fora da presença de Deus, porque se Eli estivesse na presença de Deus, ele teria reconhecido a voz do Senhor. Porque quando nós temos comunhão com o Pai, nós reconhecemos a voz de Deus, nós sabemos quando é Ele que está falando conosco e quando não é. Mas Eli lá no fundinho, caiu a ficha e ele falou: poxa, deve ser Deus querendo falar com Samuel. E quando Samuel voltou pela terceira vez: boa noite, Ni, graça e paz. Boa noite, Ayrton, Isilda, Márcia, Thalita, Marcela, Patrícia, boa noite, graça e paz, querida. Boa noite, pastor Danilo, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. E quando ele cai ali na real e fala: é Deus quem está falando com Samuel. Então ele chama Samuel e fala: Samuel, é o próprio Deus quem está falando com você. Volta para o teu quarto. Você veja que Deus chamou Samuel, Samuel saiu do quarto, foi falar com Eli. E quando ele voltou, Deus continuava lá no quarto. E ele deitou e Deus tornou a chamá-lo. Ele saiu do quarto e Deus continuou no quarto. Ele saiu pela terceira vez e Deus continuou no quarto. E quando ele volta lá pela terceira vez, e ele se deita, e ele orienta ele, se deita, e se você ouvir novamente a voz do Senhor,
prontamente você responda: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. E quando o Senhor o chama pela terceira vez, ele faz exatamente como ele o instruiu. E ele diz, lá no 3:10, boa noite, Bárbara, boa noite, Márcia, Maria Rocha, Neuza, boa noite, queridas, graça e paz. Queridos, compartilha essa live. Essa palavra é tremenda, é maravilhosa. Eu tenho certeza que vai restaurar relacionamentos com Deus aqui nesta noite. É uma palavra assim que vai reacender a chama de muitos corações pelo Senhor. Então compartilha essa live, seja um agente do Senhor, marque alguém que você ama para voltar aos caminhos do Pai. Amém? Dalva, boa noite, meu amor, tudo bem com você? Saudade. 1 Samuel 3:10, vamos ler lá de novo? O Senhor voltou a chamá-lo. Ele chamou de novo, para você ver que quando Deus tem algo com a gente, Ele não desiste de nós. Por mais que nós saímos do caminho, por mais que nós nos afastamos do Pai, Ele sempre está ali, no mesmo lugar, pronto para falar conosco. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo te ouve. Amém? Muitas vezes o Senhor fala conosco. Só que muitas vezes o Senhor ele é íntegro, justo, e muitas vezes ele vai falar coisas que não é o que nós queremos ouvir, né? Muitas vezes as pessoas hoje, elas buscam pregadores que falam profecias, que pregam prosperidade, que, não sei, que falam o que a pessoa quer ouvir, porque quando a gente ouve algo que a gente não quer ouvir, quando a gente ouve algo que é para nossa correção, a gente fala que essa palavra não foi para mim, não. Não, isso daí não foi da parte de Deus. Quando dois jovens, eles encontram uma pessoa e eles têm convicção que aquela pessoa é para eles, e a gente fala: olha, a palavra de Deus diz que julgo desigual não tem como dar certo. E aí ele fica procurando o quê? Ele fica procurando chegar numa igreja que o profeta vai falar: eis que te digo, porque essa pessoa vai te fazer feliz e tudo mais. Só que não é isso que Deus quer. Então muitas vezes é difícil a gente ouvir algo que nós não queremos. Muitas vezes nós pedimos prosperidade para Deus e Deus nos diz: aprenda a administrar aquilo que eu estou dando na sua mão, para depois eu te dar mais prosperidade. Muitas vezes nós pedimos uma casa, mas na verdade o que nós precisamos é de um lar, antes de ter uma casa. Então veja que o Senhor vai atender às nossas necessidades e não os nossos desejos. Então nós temos que estar com os olhos... Oi, Thaís, meu amor. Então nós precisamos estar com os nossos olhos atentos, nossos ouvidos atentos, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar para o nosso coração. O Senhor queria que ele consertasse a casa dele, mas ele preferiu não consertar. Os filhos fazendo o que queria, do jeito que queria, ele preferiu não consertar. Deus enviou um profeta para falar para ele o que iria fazer com ele se ele não consertasse a casa dele. Só que ao invés de consertar a casa, ele preferiu se fazer de cego. Ah, deixa levar do jeito que tá, deixa assim mesmo. Porque o consertar, ele é difícil, né, querido? Você ouvir uma palavra que você não quer é difícil. Quantas vezes nós vamos para o culto esperando algo extraordinário? E muitas vezes as pessoas saem do culto reclamando do pregador, reclamando da palavra, dizendo: ah, Deus não falou nada, esse pregador isso, aquele irmão que canta está desafinado. Quando na verdade o problema é você, não é quem está pregando, porque Deus fala. Deus fala, Deus se manifesta, porém nós precisamos estar com nossos receptores abertos. Se nós não estivermos com o nosso receptor aberto, nós não vamos entender o que Deus está falando. Nós precisamos estar na mesma sintonia, na mesma conexão. Oi, Tati, meu amor, tudo bem com você? Como você está, meu bem? Se Deus quiser, semana que vem eu estarei aí no te visitar, viu, meu amor? Se Deus quiser, estarei aí.
Nós vivemos em uma geração que é a geração dos coaches, né? Nós vivemos na geração dos coaches, onde eles nos ensinam como agir no momento. Eles ensinam como nós devemos nos comportar, como nós devemos falar. Porém, a respeito do futuro, só a Deus pertence. Deus é o único que vai poder te revelar sobre as coisas vindouras. Lá em Jeremias 33, 3. Ai, que apagou tudo aqui. Jeremias 33, 3. Diz assim: Invoca-me e responder-te-ei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis, que não sabes. Então, queridos, é tão simples, é tão fácil. Boa noite, Vanessa, graça e paz. É tão simples, é tão fácil nós dobrarmos o nosso joelho, nós termos comunhão com o Pai, que a palavra de Deus nos garante que Ele vai revelar coisas, projetos, os planos dele para a nossa vida, coisas que ninguém sabe, que livro nenhum vai te revelar. Hoje nós vivemos uma era, uma geração, boa noite, Thaís, graça e paz. Nós vivemos uma era, uma geração que se lê muito mais livros de autoajuda do que propriamente a Bíblia. E aqui na Bíblia tem tudo. Só que se você não tiver a presença do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, não passa de um livro. Tem ateus que leem 50, 100 vezes a Bíblia e não conseguem acreditar em Deus. Por quê? Porque não tem a presença do Espírito Santo. Quem revela, quem convence, quem restaura, quem salva é o Espírito Santo. Então não adianta você ter 1000 cursos de teologia, você ter 1000 cursos de coach, se você não tiver a presença de Deus. Existem muitos crentes dentro da igreja que não ouvem a voz de Deus. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você não ouve Deus falar no seu coração? Tem muitas pessoas fora da igreja que são muito mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, a ouvir o Espírito Santo, do que muitos crentes que estão dentro da igreja. Tem muitos andarilhos, mendigos que Deus usa para falar com outras pessoas do que crentes que estão dentro da igreja. Por quê? Porque estão com seus receptores fechados. Porque não querem ouvir a palavra de Deus. Porque decidiram virar as costas para Deus. Mas nesta noite eu quero te convidar a sentir novamente esse desejo de ter comunhão com o Pai, de ter essa necessidade de orar, de chorar diante de Deus, de sentir a presença de Deus. Deus, Ele não muda, Ele continua. Oi, Érica, boa noite, meu amor, graça e paz. Deus te abençoe. Perdi, peraí. A voz de Deus, Ele continua no mesmo lugar, mesmo quando nós nos afastamos dele, mesmo quando nós saímos da presença dele. Se você for, boa noite, Clarice, graça e paz, meu amor, tudo bem? Querido, o que aconteceu com aquela comunhão gostosa que você tinha? O que aconteceu com aquelas madrugadas que você levantava para orar e você dizia que era o Espírito Santo que te acordava para conversar com você? E hoje você chama isso de insônia. Quando você perde o sono, você toma remédio porque você acha que é insônia. E algum tempo atrás, você se alegrava quando o Espírito Santo te acordava para orar, para buscá-lo. Quando você dobrava o seu joelho, você chorava na presença de Deus e você não via a hora passar. E você queria que o relógio parasse para você ficar ali mais tempo com Deus. O que aconteceu com esse tempo, querido? Que você ia para os cultos e você sentia a presença de Deus todas as vezes que você estava lá e que você não queria que o culto acabasse. E hoje você só olha para o relógio e não vê a hora que o culto termine porque você tem coisas para fazer. Você senta lá e você diz que o pregador
não fala coisa com coisa, que o pregador não se preparou para fazer a ministração, ou que aquele irmão está cantando desafinado, ou que o som está alto, ou que o som está baixo, ou que está calor, ou que está frio. Querido, aonde foi aquela essência, aquele primeiro amor, aquela paixão que você tinha por Deus, aquele desejo de falar do amor dele, falar tudo aquilo que ele estava fazendo na sua vida? Aonde você se perdeu? Nós vamos lá para Gênesis. Se você mergulhar no livro de Gênesis com uma cabeça até infantil, com uma cabeça de criança, com a inocência de uma criança, quando Deus fez Adão e ele estava lá, ele fez o mundo, e ele começou a fazer os animaizinhos. Ufa! Quando ele começou a fazer os animaizinhos e ele chamou Adão, e ele chamava Adão e ele falava: Adão, o que você acha que esse bichinho poderia chamar? Queridos, imagina a intimidade que Adão tinha com Deus. E aí Adão olhava e Adão falava: eu acho que esse daí tem cara de vaca. E aí Deus fazia outro e falava: e esse Adão, o que você acha? Pensa, queridos, a intimidade que Adão tinha com Deus. A mesma intimidade que você tinha quando você dobrava o seu joelho e você sentia aquele arrepio gostoso da presença do Espírito Santo na sua vida. E aí Adão falava: eu acho que esse tem cara de gato, esse tem cara de cachorro. E aí quando Deus criou tudo no 7º dia, ele descansou e ele disse: eu vou descansar e eu vou voltar para encontrar com vocês todos os dias, no final do dia, na viração do dia, que eu imagino que seja o momento mais lindo do dia. E quando o sol começava a se pôr, lá vinha Deus para se encontrar com Adão e Eva. Imagina lá, Deus fez aquele jardim lindo, aquele condomínio maravilhoso, fechou e deu o nome de Éden. E imagina que coisa mais linda era aquilo. E eu quero comparar isso com aquela comunhão que você tinha com Deus. Aquela coisa gostosa de estar a sós com Deus, de jejuar, de fazer campanhas, de orar de madrugada, de ter seu tameion, de ter seu momento com Deus, de ligar louvores e cantar feito um doido, só você e Deus, e chorar ali com Deus, e os vizinhos deviam pensar: essa daí é doida, né? E eu quero comparar esse momento. Só que em um desses momentos que Deus não estava ali com ele, o inimigo que é astuto, o inimigo que é inteligente, que sabe das suas fraquezas, que sabia da fraqueza de Eva, como que ele ia seduzir Eva, assim como ele sabe como ele pode te seduzir. Ele entrou ali e ele seduziu Eva e consequentemente Adão. E naquele momento o pecado entrou e eles tiveram vergonha e eles se esconderam. E mesmo assim, no horário marcado, combinado, Deus estava ali presente. Querido, Deus está presente lá no seu quarto, onde você costumava orar. Naquele mesmo horário, todos os dias, Deus está ali presente. Lá no seu tameion, Deus está ali presente. Quando você vai para o culto, Deus está presente. Em todo tempo, em todo momento, Ele está presente. Nós é que nos ausentamos. Nós, assim como Eli decidiu idolatrar, cuidar mais dos seus filhos do que as coisas de Deus. Isso mesmo, Vanessa, que delícia, né? A gente cantar que nem uma doida no semáforo. Ele preferiu cuidar mais dos seus filhos, honrar mais os seus filhos do que honrar a Deus. Quantas vezes nós trocamos o nosso tempo com Deus por mídias sociais, por algum vício que você acha que não tem problema, mas isso te rouba da presença de Deus.
eu tive que parar de mexer no meu celular de manhã, porque isso estava me roubando da presença de Deus. Chegava no horário de orar, eu já saía do quarto, a primeira coisa que eu fazia era conferir meu WhatsApp, e todos os dias tinha algo ali para eu resolver, e isso estava me roubando da presença de Deus. Eu não estava fazendo nada de errado, eu não estava vendo nada de errado, não era nenhuma coisa errada, era trabalho, mas isso estava me roubando da presença de Deus, e eu tive que tomar uma decisão, eu tive que, Senhor, eu não vou pôr mais a mão no meu telefone. As pessoas vão esperar, depois que nós conversarmos, aí sim eu vou olhar meu telefone. Então eu não sei o que tem. Boa noite, Vi, graça e paz. Eu não sei o que tem te roubado da presença de Deus. Você sabe. Você conhece o seu coração. Muitas vezes é a pornografia. Muitas vezes é o que você anda vendo na internet. Muitas vezes é o que você anda ouvindo. Nada contra as músicas seculares, nada contra, mas, queridos, quando nós estamos cheios da presença de Deus, tudo o que mais nós queremos é fazer coisas que louvem ao Senhor, que agradem o coração de Deus. Então nós queremos ouvir louvores ao Senhor, nós queremos falar do amor dele, nós queremos ver coisas que vão edificar a nossa vida com Deus. Então muitas vezes essas coisas têm te roubado da presença de Deus. Existe uma linguagem de conexão. Eu vou ler com vocês. Existe uma linguagem, existe o pregador, né? Existe o pregador. Existe o receptor. Existe um código. Por exemplo, eu não sei falar inglês, adoraria, mas é algo que não consegui ainda. Deus sabe o porquê, na hora certa Ele vai me revelar, mas não sei falar inglês. Então, se alguém chegar falando inglês comigo, eu não vou entender. A pessoa pode erguer a voz, ela pode gritar, talvez se ela fizer mímica, talvez eu entenda, mas eu imagino que eu não vá entender. Lá no Instagram da Antonella, graças a Deus, tenho recebido muitos directs de outros países. Então eu recorro ao tradutor, né? Chega a mensagem de fora, eu tenho que recorrer ao tradutor, porque eu não falo outro idioma, então eu preciso recorrer. Então você entenda que não adianta eu ter um produto bom, eu ter um meio de comunicação bom, as pessoas se interessarem no meu produto, mas se eu não falo o mesmo idioma. Então, não adianta eu estar numa igreja boa, não adianta ter um pregador sensacional, não adianta ter palavra boa, se eu não estiver conectada na mesma frequência, eu não vou entender. Por isso que nós precisamos estar alinhados com Deus, com a presença do Espírito Santo, porque senão, você já foi num culto que tá quase que a igreja inteira chorando, todo mundo cheio de unção e você tá ali? O que está acontecendo? Só eu que estou diferente? Exatamente, querida, porque você está em outra frequência, você não está conectado ao Wi-Fi do Senhor. Não adianta, aí não há pregador que vá saciar aquilo que você precisa. Não adianta você mudar de igreja, você mudar de lugar, você mudar de... Não adianta, porque você está em outra frequência. Você não vai conseguir sentir tudo aquilo, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E quem revela, quem convence é o Espírito Santo. Não é o pregador, não é o coach, não é o teólogo. Não é. Você já sentiu presença assim numa pregação daquela pessoa humilde que não sabe nem falar direito? Você se esborracha de chorar? É disso que eu estou falando, é a conexão, é o código certo, é a frequência certa. Eli era um sacerdote, Deus falava com ele, só que ele se perdeu no meio do caminho. Agora veja bem, outra coisa, você pode ter a pregação certa, o receptor certo, você pode estar no código certo, você entende tudo que está falando, está tudo certo, porém, se tiver um ruído, você já recebeu áudio que fica
e você não entende o que a pessoa está falando, você fala, dá para você mandar outro áudio porque cortou tudo? Exatamente, se tiver um ruído aí no meio, entre você e Deus, você não consegue ouvir a voz de Deus. Muitas vezes esse ruído pode ser a sua rede social, muitas vezes esse ruído pode ser as suas amizades, muitas vezes esse ruído pode ser o que você anda vendo, muitas vezes esse ruído pode ser o que você anda ouvindo. E esse pequeno ruído está te roubando da presença de Deus. Este pequeno ruído está te impedindo de viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Esse pequeno ruído está atrapalhando você de ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes Deus abaixa o tom. Deus fala bem baixinho, porque Ele quer olhar nos teus olhos. Deus, Ele fala bem baixinho, porque Ele quer falar no seu ouvido. Deus, Ele fala bem baixinho, porque Ele quer que você encoste o seu ouvido no peito dEle, para Ele te abraçar. Muitas vezes, Deus está ali, ansioso para te abraçar, ansioso para falar com você. E você perguntando, mas Deus, por que o Senhor não fala comigo? Por que eu não te ouço mais? Por que o Senhor não vem mais se relacionar comigo? Só que você não está percebendo o ruído que existe entre você e Deus. Queridos, eu estou dizendo, não precisa ser um pecadão, não. Não precisa ser um adultério, você não precisa matar, roubar, prostituir. Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo de pequenos ruídos. Um chiado. Um chiado pode te atrapalhar de ouvir a voz de Deus. Eu não sei qual é o ruído que está entre você e Deus. Eu não sei qual que é o chiado que tem atrapalhado sua comunhão com Deus, mas você sabe. E o Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele está revelando no seu coração agora o que você precisa fazer para limpar esse ruído. Existe um código de Deus conosco que é desde lá do passado e ele se estende até hoje. E esse código se chama santidade. Sem santidade é impossível ver a Deus. Sem santidade é impossível ouvir a voz de Deus. Querido, você precisa viver diferente do mundo. Você precisa viver algo novo. Você precisa estar na presença de Deus e abrir mão, sim, de tudo aquilo que te rouba da presença de Deus. Se você não tiver este código, você não consegue ouvir a voz de Deus. Se você não tiver esse código, você não consegue viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Muitas pessoas perguntam, como que eu sei se é de Deus? Querido, se você tiver esse código, você vai ter certeza se é de Deus, porque Deus vai falar com você. Hoje pela manhã, eu convidei toda a minha célula a se lançar em um jejum até sexta-feira, buscando por santidade, buscando ouvir a voz do Pai, abrindo mão da nossa carne, para que o nosso espírito seja fortalecido, para que a gente consiga vencer tudo aquilo que o mundo tem imposto, tudo aquilo que o mundo tem colocado diante de nós. Eu quero te convidar também, se você quer mudar de vida, se você quer voltar a ouvir a voz do Pai, ou se você nunca ouviu, mas você quer ouvir a voz de Deus, eu te convido a entrar nesse jejum conosco. Nós vamos entregar esse jejum na sexta-feira. Lu, mas como que é esse jejum? Querido, se você quiser entrar nessa batalha de jejum comigo, me chame no... Como que chama? Não é direct o Facebook, né? É Messenger, né? Me chame no Messenger e eu vou te explicar como fazer esse jejum. Vamos fazer juntos. E aí agora à tarde veio uma convocação do nosso apóstolo para fazer um jejum pelo nosso país, porque está se falando sobre... Amém, Thaís, glória a Deus. Está se falando sobre a segunda onda do Covid.
Então, quero te convidar a jejuar, a interceder pela nossa saúde mental, pela nossa saúde financeira, porque se diz em lockdown novamente, e agora que nós estamos começando a se recuperar, os comércios estão voltando a se reerguer, imagina ter que fechar tudo de novo. Então, que nós possamos jejuar, interceder, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Ele cuide dos seus filhos nesse momento tão difícil de pandemia. Amém? Existem algumas maneiras de jejuar, né, queridos? Vou dizer aqui para vocês. Existe o jejum total, né? Que você tira todo o alimento até certo horário. Mas existem pessoas que têm diabetes, têm algumas doenças que não podem ficar muitas horas sem se alimentar. Então, como que essas pessoas podem jejuar? Elas podem abrir mão de alguns alimentos que façam falta para ela, né? Então, por exemplo, eu não vivo sem o café. Então, é o café que você tem que tirar. Vai ficar de hoje até sexta-feira sem café. Eu não fico sem o pão. Então, você vai tirar o pão de hoje até sexta-feira. Eu não consigo ficar sem carne. Então, é a carne que você vai tirar. Eu não consigo ficar sem o doce. Então, cada um sabe a sua necessidade. O jejum precisa ser algo que te custe, que você sinta vontade, que você sinta desejo. E se você puder ficar até tarde, 5, 6 horas da tarde, sem comer nada, somente água, glória a Deus. Então, eu te convido a entrar nessa batalha comigo, porque quando nós jejuamos, nós matamos a nossa carne e nós elevamos o nosso espírito. Nós estamos fortalecidos para vencer batalhas. Oi, Elaine, boa noite, meu amor. Graça e paz. Eu quero ler Jó 42, 2. Jó 42, 2. Sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nenhuma das suas vontades serão frustradas. Glória a Deus. Jaque, boa noite, querida. Patrícia, boa noite, graça e paz. Oi, Marilei, meu amor. Graça e paz, tudo bem? Boa noite, Cris. Tudo bem, querida? Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Queridos, Deus, Ele não é homem. Oi, Patrícia, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Deus, Ele não é homem nem filho do homem para que minta. E Deus não volta atrás das suas decisões. Porém, Deus não resiste a um coração contrito. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus escolheu Jonas para ir lá em Nínive, para avisar. Deus escolheu para ir lá avisar que ele ia destruir a cidade toda. E Jonas tentou fugir do propósito, né? Todos sabem, tentou fugir. Aí ele ficou lá na barriga da baleia 3 dias, e aí ele se arrependeu, e aí ele falou para Deus que ele ia cumprir o propósito, ele chegou até Nínive. Porém, quando Jonas chegou lá e deu aquela profecia, falou sobre aquela profecia, o rei, ao invés de fazer como Eli, que se conformou, Deus vai matar, tudo bem, então que Deus faça o que ele quiser. Não, ele entendeu. E ele sabia que Deus era misericordioso, ele sabia que Deus era amoroso, que Deus era bondoso. E o que ele fez? Aquele rei convocou toda aquela cidade para um jejum. Ele foi até a praça, se revestiu de roupa de saco, em sinal de humildade, de reverência. Ele convocou toda aquela cidade a um jejum. Para quê? Para aquele jejum mover as mãos de Deus
e reverter aquela situação. E Deus, como é amoroso, bondoso, misericordioso, atendeu ao pedido daquele rei e salvou toda aquela cidade daquela destruição. Jonas até ficou bravo, porque ele falou: Senhor, o Senhor me mandou aqui para falar que ia matar todo mundo, que ia acabar com tudo, e agora o Senhor mudou de ideia? Sim, Deus muda de ideia, sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele tem planos para a sua vida. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa se você virou as costas para Deus, não importa se você deixou Deus lá esperando no cantinho do seu quarto, 6 meses, 1 ano, 10 anos, não importa, querido. Deus te ama. Ele tem propósito para a sua vida. Ele mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz do Calvário para te salvar, porque Ele te ama. Porque Ele tem plano de bênção para a sua vida. Ele tem planos de paz, planos de amor. Não importa o que você fez, não importa pelos caminhos que você andou. Não importa se você não ouviu mais a voz de Deus. Deus não esqueceu de você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu dos planos que Ele tem para a sua vida. Ele está ali, no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Ele está ali, naquele mesmo lugar onde você orava, onde você chorava, onde você buscava a presença dEle. Ele estava ali, Ele está ali quando você jejuava, Ele está no mesmo lugar. Sabe aquelas madrugadas que você chorou, que você clamou, que você pediu para Deus reverter a sua situação? Ele está ali, no mesmo lugar, de braços abertos, te esperando. E a minha oração nesta noite é para que, ao desligar essa live, você corra para o teu quarto, você corra para a tua sala, para o teu banheiro. Se você estiver dentro do teu carro, você pare o teu carro e você ore, você grite pela presença do Pai. Que você se arrependa por ter deixado Deus esperando tanto tempo. E que você possa chorar na presença de Deus, assim como você já chorou um dia. Que você possa desejar a presença do Pai, assim como você desejou um dia. E que você peça perdão para Ele de tudo aquilo que você deixou roubar essa comunhão que vocês tinham. Que nessa noite Deus possa tirar os ruídos que estejam entre você e Ele. E que você possa voltar a ouvir a voz de Deus, assim como você ouvia. E se você nunca ouviu a voz de Deus, que você possa ouvir, assim como Samuel. Samuel não tinha ouvido a voz de Deus ainda. Samuel foi procurar Eli porque ele não sabia como que era a voz de Deus, ele nunca tinha ouvido. Ele nunca tinha ouvido. Um dia, eu estava aqui orando na sala, logo que eu me decidi ter essa comunhão com Deus, e eu estava ali orando, chorando com Deus, e Deus falou comigo, e eu olhei assim, procurei o Gustavo, achei que fosse ele, não tinha ninguém, voltei a orar, falei, é coisa da minha cabeça. E Deus repetiu. E aí na segunda vez, eu já não ergui mais a minha cabeça, falei, Senhor, se é o Senhor mesmo, se não é coisa da minha cabeça, fala de novo. E Deus falou pela terceira vez. Então, queridos, não existe coisa mais gostosa no mundo do que ouvir a voz de Deus, do que seguir todos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então eu te convido nesta noite a abrir mão daquilo que tem roubado a sua comunhão com Deus, aquilo que tem roubado o seu tempo com Deus, para que você possa ouvir novamente a voz do Senhor falando direto ao seu coração, que você possa tirar esse ruído que tem ofuscado a voz de Deus, falar ao seu coração. Amém? Eu te convido esta noite a ser inteligente, assim como o rei de Nínive foi, que reconheceu que eles estavam errados e chamou a atenção de Deus. Com a sua humildade, com o reconhecimento do seu pecado, dos seus erros, e Deus teve bondade, graça e misericórdia daquela cidade. Eu te convido a ser inteligente como o rei de Nínive, e não negligente
e conformado como foi Eli, que ao receber a profecia de que Deus iria destruir a casa dele, os filhos dele, simplesmente disse: o Senhor sabe todas as coisas, Ele faz o que Ele quiser. Eu te convido a ter humildade nesta noite, a reconhecer o seu erro e se jogar e se lançar nos braços do Pai. Amém? Queridos, eu quero te convidar então a fazer esse jejum essa semana comigo, de hoje até sexta-feira, por santidade, porque santidade é o código que nos leva direto aos céus, é o código que Deus vai falar ao nosso coração. Sem santidade é impossível ouvir a voz de Deus. Então eu te convido a entrar nesse jejum, interceder pelo nosso país, por essa onda de Covid que está chegando novamente, que o Senhor nos livre, nos guarde, nos proteja, que Ele proteja a nossa saúde física, mental, que Ele proteja os nossos comércios, a nossa economia, os nossos líderes, que dê sabedoria para eles fazerem o que tiver que ser feito. E que nós possamos ter a nossa mente e o nosso espírito fortalecidos para estar sempre diante de Deus, ouvindo a voz do Senhor. Amém? Queridos, quero convidar vocês, quarta-feira nós temos a nossa célula presencial, tem sido uma bênção, nós estamos ficando ali em comunhão com os irmãos, uma palavra rápida, testemunhos, ali a gente tem a oportunidade de fazer perguntas, é muito gostoso. No final tem sempre lá algo para a gente comer e a gente fica lá em comunhão. Então eu te convido, quarta-feira às 20 horas, com a Moacir Fanelli, número 23, Parque Novo Mundo. Nossa, fugiu o endereço. Moacir Fanelli, número 23, Parque Novo Mundo. Quarta-feira às 20 horas. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós teremos culto com o nosso pastor Danilo, pastora Carlane, Rua Moacir Fanelli, número 23, às 9 da manhã. E em Mogi Guaçu, nós vamos ter um grande culto da família. E logo após o culto, vão ser servidos uma janta. Esperamos mais de 1.200 pessoas para jantar conosco. Lá na sede em Mogi Guaçu, GEPAM Mogi Guaçu. Eu não tenho endereço aqui, mas no Google, se você jogar lá GEPAM Mogi Guaçu, dá um endereço certinho. Culto lá às 18 horas, estão todos convidados. Você que mora próximo a Mogi Guaçu, dá um jeitinho de ir lá, dá um pulinho, será uma bênção. Para você que tem o desejo de se batizar, não se batizou ainda, dia 20/12 nós teremos batismo lá em Mogi Guaçu também. Lu, quero me batizar, não sou da GEPAM, não tem problema, querido. Vá lá, será um prazer te receber. Depois nós vamos te encaminhar para alguma igreja próxima da sua casa para você ser acompanhado de perto. Amém? No dia 12/12 nós vamos ter o dia do discipulador. É um dia que a gente se reúne, se confraterniza e nós honramos os nossos discipuladores, quem cuida de nós, os nossos pastores, os nossos apóstolos. Então você é o nosso convidado também. Nós vamos nos reunir em uma churrascaria lá em Jaguariúna. Aí é rodízio, bebida, enfim, quem tiver interesse me chama aí no Messenger que eu passo o valor certinho para vocês. Será um prazer ter vocês conosco. Amém? Então acho que os recados são esses. Tem alguém aqui nos assistindo nesta noite que ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitar Jesus nesta noite? Escreva seu nome aqui e diga: eu aceito. Ou se de repente você andou longe dos caminhos do Senhor e nessa noite o Espírito Santo te agarrou aí, pegou seu coração, deu uns tapas e te chamou de volta para perto dele, diga: Lu, eu quero me reconciliar. Escreva seu nome aqui, nós vamos orar para que nessa noite tenha festas no céu. Amém? Queridos, ao terminar essa live, compartilha para que essa mensagem chegue aos 4 cantos do mundo. Quantas pessoas estão em um quarto achando que não tem mais jeito, né? Às vezes fez alguma coisa errada e acha que Deus nunca mais vai olhar para ela. Compartilha essa live. Quantas pessoas estão em quadros críticos de depressão, pensando em tirar sua própria vida? Quantas pessoas estão em presídios, achando que Deus nunca mais vai olhar para elas? Então essa mensagem precisa chegar aos 4 cantos do mundo.
E você pode ser um agente do Senhor, compartilhando ela. Muitas pessoas podem ser salvas depois de ouvir uma mensagem. Nós temos, né, essa ferramenta maravilhosa à nossa disposição. Nós temos liberdade para falar. Muitos países não pode se falar de Jesus, Bíblia, nada disso. E nós temos essa liberdade. Então, vamos compartilhar, amém? Eu creio que todos já aceitaram Jesus. Mas eu vou fazer a oração porque talvez alguém esteja assistindo fora de horário, em outro horário. Então eu quero orar, amém? Você também coloca sua mão no seu coração. Pai, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, as minhas dívidas. Me perdoa por ter andado longe dos teus caminhos, por ter vacilado, por ter perdido essa comunhão tão gostosa que eu tinha com o Senhor. Me perdoa por eu ter deixado ruídos entrarem nos meus ouvidos, me impedindo de ouvir a tua voz, Pai. Me perdoa. E eu te peço, por favor, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a ser fiel a ti, a andar nos teus caminhos. Me livra de todo mal, das tentações. Escreve, Pai, novamente o meu nome no livro da vida. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Amém, amém. A palavra de Deus nos diz que quando um pecador se arrepende, existem festas nos céus. Então eu tenho certeza que neste momento existe festa nos céus. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo falou em muitos corações. Eu tenho certeza que neste momento muitas pessoas estão chorando, lembrando do quanto era gostoso orar e ouvir a voz de Deus. Amém? Que o Senhor te dê uma semana abençoada, que o Senhor te dê uma semana de vitórias, de novidades, que o Senhor te visite com ideias criativas, que o Espírito Santo venha falar com você nesta noite, ainda esta noite, que Ele possa falar com você, que você possa sentir a presença do Pai te abraçando, aí onde você estiver. Que você possa se apaixonar novamente pela presença de Deus e que você possa viver todos os seus dias segundo o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Que o Senhor te guarde, te proteja, que Ele livre a tua família, que os anjos do Senhor acampem ao redor da tua casa, da tua família, que Ele renove a sua mente, o seu corpo, o seu espírito, que Ele te livre de todo mal, que Ele te livre de assaltos, que Ele te livre de depressões, de pânicos, de insônias, e que a paz que excede todo e qualquer entendimento esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, que o seu lar seja regado de amor, que o seu lar seja regado de paz, que a esperança que você tinha perdido volte a brotar dentro do seu coração, que você possa ser luz na vida de alguém, que o teu abraço cure, que o teu sorriso cure, que a tua mensagem cure, que por onde você passar, a luz do Espírito Santo possa resplandecer, em nome de Jesus. Eu amo vocês, até segunda-feira, se o Papai do Céu não voltar antes. Se Ele voltar antes, nós nos vemos na glória. Se não, segunda-feira estarei aqui em nome de Jesus. Se você puder, se inscreva lá no meu canal no YouTube. Eu acho que nós estamos com 9 inscritos, 10. Tá subindo, cada dia sobe um. Eu preciso de 1.000 inscritos para que eu consiga fazer a live ao vivo também pelo YouTube. Tem muitas pessoas que não têm Facebook. Então, por esse motivo, nós criamos lá um canal. Então, se você puder, vai lá, se inscreva no canal. É Luciane Burger. Se alguém puder digitar aí para mim, que tem lá uma Luciana Burger, não sou eu. Então, por favor, escreva. Alguém pode escrever aí para mim? Eu não consigo escrever aqui. Luciane, com E no final, Burger. Então você procure lá, se inscreva no canal, ative seu sininho de notificação aqui no Facebook, que se eu conseguir voltar antes, se Deus pedir para eu voltar antes, ministrar alguma palavra, você vai ser avisado. Oh, meu amor, obrigado. Você vai ser avisado assim que iniciar uma live, tá bom, queridos? Deus abençoe a vida de vocês.
Amo vocês. Até quarta-feira. Desculpa, até segunda-feira. Se Deus quiser. Amém? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.